Boa noite, o meu nome é Márcio Antônio, sou natural de Guadalupe, no Piauí. Os fatos que eu irei relatar ocorreram alguns anos atrás, quando eu ainda era um jovem. Morávamos em uma casa bastante humilde, éramos uma família bem grande, com 9 irmãos, sendo eu o mais velho. Eu sempre admirei o meu pai, não apenas por ele ser bom pra gente, mas também por ter uma habilidade especial. Ele sempre conseguiu o que queria. O meu pai adorava caçar, pois era uma prática muito comum na nossa região. O meu pai era muito bom quando o assunto era caça. Ele se orgulhava em dizer para todos que nunca errou um único tiro sequer. Eu sempre o acompanhava em suas caçadas. E em uma delas, em que fomos para a mata, encontramos um local onde os animais costumavam descansar. Era bem distante, era bem no interior da mata. Havia uma árvore muito grande onde os animais costumavam ficar. Sempre que chegávamos lá, tínhamos certeza de que encontraríamos alguma presa. Próximo à nossa casa, tinha um casebre, onde vivia um homem muito estranho, conhecido por ser o bêbado da região. Ele estava sempre muito sujo e com um olhar sempre sombrio. Muitas pessoas tinham até medo dele, e o meu pai não gostava que falássemos com aquele homem. Ele realmente era muito estranho. O meu pai nos dizia que ele não era de confiança. Certo dia, alguns caçadores vieram até a nossa casa e nos contaram que na noite anterior haviam visto um animal muito estranho na mata. Eles não sabiam o que era, mas naquela noite que o animal apareceu, nenhum outro animal apareceu para descansar debaixo da árvore como de costume. Eles nos disseram que ouviram rosnados e galhos que estavam sendo quebrados e sentiram uma presença maligna no ar. Sugeriram até que meu pai evitasse aquela área por um tempo, pois poderia ser bem perigoso. O meu pai, ao ouvir, acabou concordando e passamos um bom tempo sem entrar naquela mata. Uma coisa que eu achava muito estranho e que sempre acontecia era que o tal homem estranho, sempre que passava pelo meu pai, dava-lhe um bom dia ou então uma boa noite, e sempre com um sorrisinho de canto de boca. Era um sorriso bem sinistro. Por sua vez, o meu pai nunca respondia e ficava visivelmente irritado, pois dava até a entender que aquele homem sabia que o meu pai, na verdade, queria manter mesmo era a distância dele. Um dia, o meu pai decidiu caçar com alguns amigos e disse que me levaria junto. Nós estávamos em frente à nossa casa com alguns amigos do meu pai. Então, do nada, aquele estranho homem apareceu, olhou pra gente e disse: "Ah, vocês vão até aquela árvore, né? Onde é fácil de ter caça. Eu sei muito bem." O meu pai, como de costume, não respondeu nada, apenas o ignorou, enquanto o estranho homem saía com um sorrisinho macabro. Assim que ele saiu, o meu pai falou que iríamos para o outro lado, onde havia um pequeno riacho e os animais costumavam beber água ali. Os amigos do meu pai então o perguntaram por que nós não iríamos para o lugar habitual, e o meu pai explicou que não iríamos para o mesmo lugar, pois não seria seguro de estarmos lá naquela noite. Era evidente que o meu pai não queria estar no local onde aquele homem saberia onde estaríamos, principalmente durante a noite. Nós saímos e entramos de mata dentro. As horas se passaram rapidamente e logo chegamos ao rio onde os animais costumavam beber água. Ficamos eu e o meu pai sob uma árvore, enquanto seus amigos se esconderam em uma moita, e ficamos em tocaia à espera dos animais. Depois de um tempo, um dos amigos do meu pai decidiu ir para o outro lado do rio, que não era tão fundo. Ele resolveu ficar de tocaia por lá. Não ficava distante de onde estávamos, era mais ou menos uns 30 metros. Ele subiu em uma árvore com menos folhas e dava para vê-lo mais ou menos,
já que a lua daquela noite brilhava como nunca. Depois de um bom tempo de tocaia, ouvimos o barulho de muitos animais correndo na mata. Só que não era um barulho comum. Parecia até que aqueles animais estavam correndo em direção à água onde estávamos. Os amigos do meu pai se preparavam para atirar. Foi quando meu pai disse: "Ei, subam aqui agora, rápido, venham aqui." Na hora ninguém entendeu nada do que o meu pai estava pedindo, pois estávamos todos preparados para a tocaia e não tínhamos a necessidade de subirmos na árvore. Nem percebemos que algo estranho estava acontecendo. Foi então que meu pai pulou no chão, agarrou os 2 homens e os obrigou a subir na árvore. E os 2 homens também subiram. E por último, o meu pai, antes de subir, ele fez um sinal para o outro amigo, que estava do outro lado do rio. Não demorou muito, os animais chegaram feito loucos na margem. Parecia que fugiam de alguma coisa. Eles corriam de um lado para o outro com muito medo e se espalharam por todos os lados. O meu pai então falou: "Tem alguma coisa correndo atrás deles." "É uma onça?" perguntou um dos amigos do meu pai. "Olha, eu não sei o que é", ele respondeu. Ficamos parados, olhando para todas as direções, pois se fosse uma onça, todo cuidado seria pouco. Então, os animais que correram por debaixo de onde estávamos se foram, e o silêncio reinou. Foi aí que começamos a escutar como se alguém estivesse caminhando na mata bem perto de onde estávamos. Estávamos bem atentos com tudo, pois poderia ser até um outro caçador, e poderíamos até atirar nele sem querer, pensando ser uma outra coisa. Ficamos escutando os passos se aproximando cada vez mais perto de onde estávamos. Junto com ele, vinha também uma respiração alta e cansada. Ficamos imóveis, escondidos em cima da árvore, quando escutamos de repente o som de um tiro. Eu quase que caí da árvore com susto, seguido do aviso para o outro que estava do outro lado do rio. E ele gritou: "Atirem! Atirem! Ele está embaixo de vocês!" Quando vimos, havia um grande cachorro negro bem embaixo de onde estávamos. Deveria ter sido essa criatura que os outros caçadores estavam falando dias atrás. O meu pai não titubeou, então disparou um tiro certeiro, que fez a criatura soltar um grito tão alto que pensei que eu morreria de medo naquele momento. O meu pai disse para eu subir mais acima da árvore e ficar por lá, pois seria arriscado caminharmos na mata escura com aquela criatura solta nos espreitando. E ficamos lá até o amanhecer. E quando amanheceu, voltamos para casa. Ao chegarmos em casa, o meu pai e os seus amigos foram tomar café. O meu pai começou a contar para minha mãe o que havia acontecido. Foi quando ela disse: "Aconteceu uma coisa estranha, amor. Depois que vocês saíram, aquele homem que você não gosta veio até aqui e disse que iria caçar com você. Ele me perguntou se vocês tinham ido até a árvore. E eu falei que não, que vocês tinham ido até um rio. Então ele saiu. O estranho foi que ele não levava nenhuma arma consigo." Nem a minha mãe tinha acabado de falar. O meu pai pegou uma faca que estava em cima da mesa e correu até a casa do estranho. Eu e os amigos dele corremos atrás, tentando evitar uma tragédia. O meu pai abriu a porta com um chute e começou a gritar pelo homem. Quando entramos, a casa fedia a morte. Parecia que tinha alguma coisa morta há dias, mas não havia sinal do homem e nem de algum animal morto. O meu pai saiu querendo pôr fogo na casa do estranho, e nós ficamos ali sem entender nada. Então meu pai disse: "Era ele, aquela coisa era ele. Ele foi em minha casa só para ter certeza para onde iríamos. Então ele foi atrás da gente na forma daquela coisa. Maldito!" Ao ouvirmos, foi um choque para todos que estavam ali, pois nem fazíamos ideia de que o meu pai tinha razão. E o meu pai continuou: "Eu já tinha suspeitas dele. Eu sabia que ele tinha algum segredo. Por vezes,
Eu via ele saindo perto do anoitecer e entrando para dentro da mata. Ele só voltava quando o dia raiava, completamente sujo. Olha só o fedor que tem essa casa. Sem dúvidas é ele. Ficamos quase o dia inteiro esperando aquele homem voltar, só que nem sinal dele. Nunca mais ele voltou. Até hoje, existem apenas ruínas onde era a casa daquele homem estranho. O meu pai disse que ele poderia ter morrido na mata com um tiro que deu, só que ao mesmo tempo ele falava que um tiro não mataria uma coisa daquelas. Depois disso, não escutamos mais falar sobre avistamentos durante a noite. Eu acho que realmente ele deve ter morrido com o tiro que meu pai deu. Eu ainda moro na mesma casa onde eu morava na época em que tudo aconteceu. Mesmo depois de anos, quando eu olho em direção àquela mata, eu sinto a impressão de que aquela coisa ainda está por lá, apenas me observando. Boa noite a todos. Certa vez, eu estava na casa da minha avó em Sobral, no Ceará, aproveitando o clima da noite e o balanço da rede. Ela resolveu me contar uma história de terror que aconteceu há muitos anos atrás, na cidade de Limoeiro do Norte, também no Ceará. Quando eu era apenas um menino de uns 10 anos, vó Teresa, que Deus a tenha, era uma excelente contadora de histórias e a gente se arrepiava só de ouvir. Era um fim de tarde abafado, o sol já ia se pondo e o povo de Limoeiro do Norte se preparava para mais uma noite de sono. Naquela época, a cidade era menor e todo mundo se conhecia. A minha avó, Dona Teresa, vivia naquelas bandas e sempre contava as histórias que eu via por lá. Tudo começou em uma noite em que o seu Raimundo, um comerciante da rua principal, estava fechando a sua bodega, quando de repente escutou um grito que arrepiou até os cabelos de sua nuca. Ele largou tudo e correu para ver o que estava acontecendo. No meio do caminho, encontrou um grupo de vizinhos, todos com semblantes assustados e sem entender direito o que tinha acontecido. Ô compadre, que gritaria é essa? Aconteceu alguma coisa? Perguntou seu Raimundo ofegante. Ô seu Raimundo, é o seu Antônio, o criador de cabras. Ele está dizendo que achou 2 dos seus bichos todos rasgados e cheios de sangue. Dona Maria, a esposa do seu Zé, o sapateiro, exclamou. Vixe, será que foi algum bicho feroz? Indagou então o seu Raimundo preocupado. Ah, eu não sei, mas eu estou com mau pressentimento. Dona Maria fez o sinal da cruz e se benzeu. Seu Antônio, ainda muito assustado, contou que encontrou as cabras mortas, sem nenhuma explicação plausível. Ele jurava que o curral estava bem trancado e as cabras não tinham como sair de lá. Foi então que o povo começou a cochichar entre si, com medo de alguma coisa ruim que pudesse estar acontecendo. O grupo de vizinhos resolveu ir até o curral para ver de perto o ocorrido. Quando chegaram no local, todos ficaram chocados com a cena. As 2 cabras jaziam no chão rasgadas e cheias de sangue, como se algo terrível as tivessem atacado. Minha Nossa Senhora, o que será que fez isso com os bichinhos? Perguntou Dona Maria, segurando o terço com força. O seu Raimundo, tentando manter a calma, sugeriu que chamasse um delegado para averiguar a situação e todos concordaram e foram em busca do homem da lei. Quando o delegado chegou, examinou os corpos das cabras e ficou intrigado com a situação. Ele nunca tinha visto nada igual em todos os seus anos de trabalho. Os ataques eram brutais e pareciam ser obra de um animal selvagem. Mas o que intrigava a todos era que não havia nenhum vestígio de bicho naquela área.
Pessoal, vamos fazer o seguinte: amanhã cedo eu vou chamar uma equipe para investigar isso direitinho. Por enquanto, eu recomendo que todos voltem para casa e tomem cuidado, principalmente com as criações. Se tiver algum bicho solto por aí, pode ser perigoso, avisou o delegado. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. As pessoas cochichavam sobre o ocorrido e temiam que algo pior pudesse acontecer. O seu Raimundo, preocupado com a situação, foi até a casa da dona Teresa, no caso a minha avó, para contar o que tinha acontecido. Dona Teresa, a senhora já ouviu falar de algum bicho que faz esses tipos de coisas? A cidade está toda assustada e eu estou preocupado com a minha família. Dona Teresa, que já tinha ouvido muitas histórias de terror em seus tempos de mocidade, coçou a cabeça e respondeu: Seu Raimundo, na verdade, eu já ouvi falar de uma coisa que pode ser parecida. O meu avô, que Deus o tenha, sempre me contava histórias de lobisomem, que no caso ele ouvia quando era jovem. Dizia que quando um homem era amaldiçoado, virava um bicho metade lobo e metade homem, e saía pela noite atacando os animais e as pessoas. Será que tem alguma coisa a ver com isso? O seu Raimundo arregalou os olhos e engoliu em seco. Vixe, tomara que não, dona Teresa. Mas por via das dúvidas, é melhor a gente se precaver. O jeito é ficarmos de olho e rezar para Nossa Senhora nos proteger. Os dias foram se passando e mais animais apareciam mortos e mutilados pela cidade. O delegado e sua equipe não conseguiam encontrar nenhuma pista concreta sobre o que estava acontecendo. A população estava cada vez mais assustada e começou a acreditar que era mesmo o lobisomem que estava atacando os animais. Em uma noite, o seu Raimundo resolveu fazer uma ronda pela cidade para tentar proteger as criações e assim descobrir o que estava acontecendo. Ele então reuniu um grupo de homens valentes e todos saíram armados com suas espingardas e lanternas, prontos para enfrentar o desconhecido. Enquanto caminhavam pela cidade, escutaram um barulho estranho, vindo de um beco escuro. O seu Raimundo, já com o coração na mão, apontou a lanterna e viu um vulto se mexendo no escuro. Com a espingarda em punho, ele gritou: Quem está aí? Se for você o lobisomem, é melhor se entregar, porque nós estamos armados e não temos medo de enfrentá-lo. O vulto parou de se mexer e todos ficaram em silêncio, esperando o que ia acontecer. De repente, a figura saiu das sombras e todos suspiraram aliviados ao perceberem que se tratava apenas de um cachorro de rua, magro e assustado. Oxente, ô seu Raimundo, você quase que matou o pobre bicho à toa, disse seu José rindo de nervoso. Ah, é verdade, seu José, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Vamos continuar com a nossa ronda, vamos ver se achamos alguma coisa suspeita, respondeu seu Raimundo também aliviado. O grupo continuou com a busca pela cidade, mas não encontraram nenhum sinal do suposto lobisomem. Já quase de madrugada, decidiram então voltar para casa e assim tentar novamente na noite seguinte. No dia seguinte, Dona Teresa foi visitar uma amiga do outro lado da cidade e ouviu uma história que a deixou ainda mais preocupada. Dona Francisca, a amiga, contou que o seu primo, seu Joaquim, tinha visto uma figura estranha rondando a casa dele na noite anterior. Ele disse que era uma coisa grande e peluda com os olhos vermelhos e um cheiro forte de enxofre o seguia. Acha que pode ser o tal lobisomem, Dona Teresa? Perguntou a Dona Francisca com medo. Dona Teresa, já temendo o pior, respondeu: Bom, Dona Francisca, eu não quero botar mais lenha na fogueira não, mas acho que a gente precisa ficar de olho. Se for mesmo esse lobisomem, a cidade inteira está em perigo. Naquela noite,
um grupo de homens liderados por seu Raimundo decidiu fazer uma outra ronda pela cidade, sendo que dessa vez estavam ainda mais preparados, levando até mesmo alguns galhos de arruda e sal grosso, pois, segundo a Dona Teresa, isso ajudava a espantar o lobisomem. O grupo andava pelas ruas escuras e desertas com as lanternas iluminando todo o caminho, até que de repente escutaram um barulho de passos pesados vindo de uma rua próxima. Todos ficaram em alerta e seguiram o som esperando encontrar a criatura que estava aterrorizando a cidade. Ao chegarem na rua, encontraram uma cena de terror. Havia um homem jogado no chão, todo rasgado e cheio de sangue. O grupo se entreolhou, percebendo que dessa vez o ataque tinha sido contra um ser humano. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso só pode ser coisa de um lobisomem mesmo, exclamou seu Raimundo, tremendo de medo. Naquela noite, depois de encontrar o corpo daquele homem, o medo havia tomado conta de todos em Limoeiro do Norte. O seu Raimundo e os outros homens do grupo voltaram para casa abalados com o que eles tinham presenciado, pois eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa para proteger a cidade e os seus moradores. E no dia seguinte, o seu Raimundo foi até a casa da Dona Teresa, no caso a minha avó, e contou tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Dona Teresa, a coisa está ficando feia. O lobisomem agora está atacando gente. A senhora sabe de alguma coisa que possa nos ajudar a encontrar e acabar com essa criatura? Dona Teresa pensou um pouco e então se lembrou de uma história que o seu avô contava para ela. Segundo ele, a única maneira de acabar com o lobisomem era descobrir a sua identidade humana e enfrentá-lo enquanto ainda não estivesse se transformado. Seu Raimundo, a única coisa que eu sei é que precisamos descobrir quem é esse lobisomem e enfrentá-lo. O meu avô dizia que para matar um lobisomem é preciso atingir o seu coração com uma bala benzida. Mas para isso, a gente precisa saber quem é ele. O seu Raimundo coçou a cabeça bem pensativo. Pois é, Dona Teresa. Mas como que a gente vai descobrir isso? A cidade inteira está com medo e eu não faço ideia de quem possa ser essa criatura. Eu acho que a gente precisa reunir um grupo de pessoas dispostas a ajudar e assim investigar os moradores da cidade. Quem sabe assim a gente descobre alguma coisa, sugeriu a Dona Teresa. Seu Raimundo acabou concordando e começou a convocar os homens da cidade para ajudar na investigação. Eles se dividiram em grupos e começaram a observar os moradores em busca de alguma pista que pudesse identificar a identidade do lobisomem. Enquanto isso, os ataques continuavam acontecendo, agora cada vez mais frequentes e violentos. O povo de Limoeiro do Norte vivia com medo, trancado dentro de casa e rezando para que a criatura fosse logo capturada. Numa noite, seu Raimundo e seu grupo estavam fazendo a ronda pela cidade, quando avistaram uma figura suspeita saindo da casa do seu Juvenal, o vaqueiro. Eles decidiram seguir a figura, que caminhava com passos pesados e parecia estar muito nervosa. Ô pessoal, vocês estão vendo isso? Será que é ele? Perguntou seu Raimundo, apontando para a figura. Eu não sei não, seu Raimundo, mas eu acho que a gente precisa seguir para descobrir, respondeu seu José com a espingarda em punho. Eles seguiram a figura pelas ruas escuras da cidade, tentando não fazer barulho para não serem percebidos. A figura entrou num beco escuro e quando chegaram lá, encontraram apenas as roupas rasgadas no chão e ouviram um uivo aterrorizante ecoado pela noite. Arre égua! É ele! O lobisomem é ele! Exclamou o seu Raimundo com o coração disparado. Os homens se entreolharam
sabendo que estavam muito próximos de encontrar a criatura que tanto temiam. Eles recolheram as roupas rasgadas e decidiram voltar para a casa do seu Juvenal para então confrontá-lo. Ao chegar lá, bateram na porta com força e seu Juvenal atendeu visivelmente assustado. "O que foi, homens? O que vocês querem aqui a essa hora da noite?" perguntou ele nervoso. Seu Raimundo então mostrou as roupas rasgadas e questionou seu Juvenal. "Ô seu Juvenal, nós vimos alguém saindo da sua casa com essas roupas e o seguimos até um beco e logo depois ouvimos um uivo de lobisomem. Você pode nos explicar, por favor, o que está acontecendo?" "Olha, eu só estava tentando ajudar, mas agora vejo que isso só está piorando as coisas. O lobisomem na verdade é o meu irmão, é o Elias. Ele foi amaldiçoado e não sabe como se livrar disso. Até que eu tentei ajudá-lo escondendo as suas roupas e cuidando dele quando ele voltava da transformação. Mas eu estou vendo que isso não está certo", disse o seu Juvenal muito triste. O seu Raimundo então disse: Eu entendo que você queira ajudar o seu irmão, mas a gente precisa fazer alguma coisa antes que mais pessoas se machuquem. A dona Teresa disse que para matar o lobisomem é preciso atingir o seu coração com uma bala benzida. E vamos fazer isso para acabar com esse sofrimento, disse o seu Raimundo, determinado. Seu Juvenal apenas concordou com a cabeça, triste por saber que essa era a única saída para o seu irmão. Eles se prepararam para enfrentar o lobisomem, benzendo as balas das espingardas e rezando para que tudo desse certo. Naquela noite, o grupo de homens liderados por seu Raimundo e acompanhados por seu Juvenal foi em busca do lobisomem. Eles percorreram por toda a cidade, seguindo os uivos aterrorizantes e os rastros de destruição deixados pelaquela criatura, até que finalmente encontraram o lobisomem em um campo aberto, uivando para a lua cheia. A criatura era enorme, com pelos longos e negros, olhos vermelhos e dentes afiados. Parecia ainda mais assustadora sob a luz da lua. O seu Raimundo respirou fundo, ergueu a sua espingarda, apontando para o coração daquela criatura. Ele rezou pela sua última vez, pedindo então proteção e coragem. E então apertou o gatilho. A bala benzida voou pelo ar e acertou o coração da criatura em cheio, que soltou um uivo de dor antes de cair no chão. Os homens se aproximaram com cautela, ainda temendo que a criatura pudesse se levantar a qualquer momento. Mas o lobisomem estava morto, e aos poucos o seu corpo começou a se transformar, voltando à forma humana do Elias. Seu Juvenal se ajoelhou ao lado do irmão, chorando pelo destino trágico que o havia cometido. Já os outros homens também se emocionaram, mas sabiam que tinham feito o que era necessário para proteger toda a cidade e seus moradores. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente por Limoeiro do Norte, e a cidade, então, pôde enfim voltar a viver em paz. As pessoas agradeceram a seu Raimundo e aos outros homens por terem enfrentado o perigo e acabado com a ameaça. Com o tempo, a história do lobisomem de Limoeiro do Norte se tornou uma lenda, contada de geração em geração. Sempre que a lua cheia iluminava a noite, as pessoas se lembravam da coragem daqueles homens e rezavam para que nada parecido voltasse a acontecer. Os moradores lamentaram profundamente o ocorrido, mas sentiram um alívio por terem se livrado do mal que assombrava suas vidas. A história do lobisomem de Limoeiro do Norte passou então a ser contada de geração em geração como um triste exemplo de consequências de uma maldição e da coragem dos homens e mulheres que enfrentaram o medo e lutaram pela salvação da sua cidade.
Boa noite. No ano de 1995, numa determinada noite, eu passei por uma experiência que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Naquela noite, eu fui perseguido por uma criatura que eu pensei que só existisse apenas em filmes de terror. O meu nome é André, e vou citar apenas o meu nome aqui. Não vou mencionar o nome de outras pessoas por motivos de privacidade. Eu nasci no sul de Minas, mas vivi muitos anos no interior de São Paulo. Na época dos acontecimentos, eu tinha apenas 22 anos de idade e gostava muito de rodeio. Eu era muito bom nas montarias e de vez em quando eu faturava até alguns pequenos prêmios pela zona rural e cidadezinhas do interior do estado. Eu montava mais pela diversão e adrenalina. Não era nada profissional. Na verdade, era longe disso. A minha diversão era andar com a minha corda americana, esporas e com a tralha toda. Esse estilo de vida atraía muita atenção das mulheres, mas também despertava a inveja de alguns adversários, pois ninguém gostava de perder. Nessa época, eu morava em uma grande chácara na zona rural de Limeira, e cerca de 4 quilômetros do lugar onde eu vivia, morava um jovem que também era peão de rodeio. Tínhamos uma grande rivalidade naquela época. O cara era muito bom nas montarias e eu não ficava atrás dele não. Houve uma noite que eu venci um rodeio em um povoado e esse meu adversário ficou em segundo lugar. Na hora que eu recebi o prêmio, percebi que ele não ficou muito feliz com o segundo lugar. Ele ficou me olhando em uma forma bem estranha, com uma expressão que eu deduzi até que fosse de ódio. Nessa mesma época, eu trabalhava como vaqueiro em uma fazenda nas redondezas. Em um determinado dia, por volta das 6 horas da manhã, quando o outro peão e eu estávamos tomando café, foi que o jovem filho do fazendeiro chegou contando uma história absurda pra gente. Segundo ele, na noite anterior, quando o mesmo estava voltando de uma festa em um município próximo, ele vinha tranquilamente em seu carro pela estrada de terra batida, e quando faltavam uns 2 quilômetros para chegar em casa, segundo ele, se deparou com um vulto negro atravessando a estrada. Ele falou que o bicho parecia um cachorro de tamanho anormal, e o pior de tudo é que ele teve que descer para abrir a porteira. Ele continuou contando que esperou alguns minutos e, como não viu nada, desceu rapidamente para abrir a cancela assim que ele passou com um carro e, ao olhar para trás, viu um imenso cachorro negro de pé. Ao ver aquilo, ele disse que ficou tão assustado que quase se mijou nas calças e que rapidamente saiu em disparada com o carro em direção à fazenda, deixando até para trás a porteira aberta. Olhando pelo retrovisor, ele viu a fera correndo atrás do carro, mas ela sumiu em meio à escuridão, não conseguindo alcançar o mesmo. Para piorar, ao chegar na última porteira, o jovem teve que parar novamente o seu carro para abrir a última porteira mais à frente, e ao descer, escutou um galope alto vindo pela estrada. E quando olhou para trás, não viu nada. Ao fechar a porteira e entrar no carro, o monstro chegou do nada e deu uma forte pancada na lateral do seu carro. Assustado, o moleque saiu em disparada com o carro. Enquanto isso, o monstro ficou plantado no meio da escuridão. Ao ouvirmos aquele relato, caímos nas gargalhadas e é claro que não acreditamos em nada. Apesar dos nossos deboches, o filho do fazendeiro não se importou e nem ficou brabo, pois ele era muito de boa e também tinha mania de zoar com a gente, sem contar que ele era meio cheio de brincadeiras e pregava peças nos outros, então ninguém levou aquela conversa a sério. Ele chegou a nos mostrar as marcas na porta do carro,
Eram 4 riscos fundos que tiraram até a tinta do lugar. Assim que o filho do fazendeiro saiu, eu, conversando com outro peão, concluímos que o jovem deveria estar dirigindo bêbado e que acabou ralando o carro no barranco. E para evitar uma bronca do pai, acabou inventando toda aquela ladainha. O tempo foi passando e a rotina seguia a mesma. Eu continuava com meu trabalho na fazenda e quando eu não estava lá, eu estava montado nos bois nos rodeios amadores. Eu andava sempre acompanhado pelo outro peão que trabalhava comigo na fazenda e pelo filho do fazendeiro, que inclusive era uns 4 anos mais jovem do que a gente. Uns 3 meses depois, teve um rodeio em uma comunidade que ficava a uns 7 quilômetros da chácara onde eu morava. Ao anoitecer, o filho do patrão passou onde eu morava e de lá fomos até o local onde aconteceria aquela pequena festa do interior. Infelizmente, o outro vaqueiro que trabalhava comigo na fazenda não pôde ir, pois, segundo ele, teria compromisso no dia seguinte, logo pela manhã. Quando chegou a hora das montarias, eu me saí muito bem em todas e acabei ficando em primeiro lugar mais uma vez. Eu havia vencido aquele torneio e aquele rapaz, que era o meu rival, acabou terminando em terceiro lugar. Agora imagine a cara dele. Depois do rodeio, eu fiquei tomando uma cerveja no boteco, juntamente com o filho do fazendeiro. Como o lugar era muito pequeno, o meu adversário também chegou no mesmo local onde eu estava e pediu uma pinga no copo grande e bebeu de uma única vez. Em seguida, ele cuspiu no chão e saiu com uma expressão azeda. Nesse meio tempo, o filho do fazendeiro arranjou um rabo de saia e saiu com ela pelos arredores. Naquele tempo, eu estava namorando com uma moça que morava em uma outra cidade. Eu não quis procurar mulher, apesar de várias delas demonstrarem interesse. Enquanto isso, eu fiquei conversando com o dono do boteco, no qual eu conhecia há muito tempo. Quando foi mais tarde, o filho do fazendeiro chegou dizendo que ia levar a moça que conhecera até a casa dela e que voltaria em breve para me buscar para irmos embora. No entanto, as horas foram se passando e nada daquele jovem voltar. Eu cheguei a dar algumas voltas na festa e quando deu a madrugada eu voltei ao bar e pedi para o dono do bar avisar o filho do fazendeiro que eu tinha ido embora a pé. O dono do bar me alertou que era perigoso pegar aquelas estradas a pé naquela hora da noite. Eu até falei que por ali era bem tranquilo, que nem bandido tinha. Foi aí que o dono do bar me falou: "Ah, meu filho, antes fosse bandido. Eu me refiro à besta que está rondando por essas terras nos últimos tempos. Olha, esse rapaz é o filho do fazendeiro que está andando com você. Ele me contou, e eu acredito que seja sim um lobisomem, tá? Ele me disse isso, o que aconteceu com ele", disse o dono do bar bem sério. Eu não quis prolongar muito com aquela conversa e me despedi do dono do bar e peguei a estrada cheia de poeira e terra. Quando eu andava sozinho ou a cavalo, eu sempre carregava uma lanterninha comigo e um revólver que eu tinha naquela época. Mas como eu tinha ido para o rodeio de carro com o meu colega, eu nem fiz questão de carregá-los. Eu segui andando rapidamente pela estrada que era a principal da região, pois a partir dela era possível acessar várias chácaras e fazendas da região. Quando eu já tinha andado bastante, eu comecei a me lembrar da história contada pelo filho do fazendeiro. Apesar de achar que ela fosse balela, porém sozinho durante a noite, tudo se torna mais sombrio e os pensamentos afloram e ficam fora de controle. Aquela noite estava boa para andar, pois a lua clareava a estrada e eu via mais à frente sem dificuldades. 3 carros de vizinhos de chácaras passaram por mim, mas nenhum pôde me dar uma carona, pois todos estavam lotados.
Eu fui andando bem depressa e quando já estava aproximadamente a 1 quilômetro de casa, de repente, eu vi um vulto negro deitado bem no meio da estrada. Eu tinha que passar por ali e fiquei sem saber que animal seria aquele. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Seria uma vaca? Um cavalo? Bom, eu acabei me aproximando mais uns 20 metros, mas o bom senso não me permitiu aproximar mais, pois algo me dizia que era para eu parar, e assim eu fiz. De repente, aquilo que estava deitado no meio da estrada se levantou e ficou de pé, igualzinho um ser humano. O meu choque foi grande ao ver aquele monstro horrível. Parecia que aquilo tinha vindo diretamente do inferno. No desespero, comecei a correr até que cheguei próximo de uma grande árvore. Eu pulei em um galho e subi rapidamente na mesma, e não demorou muito para que aquela besta chegasse embaixo da árvore de onde eu estava. Ela estava dando uns pulos enormes tentando me pegar. Aquela fera tentou subir, porém não obteve êxito. Depois de uns 5 minutos embaixo daquela árvore, aquilo deu um uivo potente e em seguida saiu correndo, sumindo no meio do mato, no meio daquela escuridão. De cima da árvore eu escutava aquilo fazendo barulhos grotescos bem ao longe. E quando eu não ouvia mais nada e os uivos se perderam ao longe, eu resolvi descer dali e ir para casa. Eu corri ao máximo que eu pude naquela estrada e quando eu já tinha me afastado bastante da árvore, uma coisa terrível aconteceu. De repente, enquanto eu corria, quase saí em cima daquele monstro novamente, que mais uma vez estava no meio da estrada. O monstro, pelo incrível que pareça, havia entrado no mato e saído mais à frente para me atocaiar, sendo que dessa vez aquilo já estava em pé com aquelas pernas dobradas. Na mesma hora, aquela besta ficou em 4 patas e deu um rosnado cheio de agressividade e ódio. Foi ali que eu vi a enorme besteira que eu fiz em descer da árvore antes mesmo do dia amanhecer. Naquele momento, eu não tinha mais para onde subir e nenhum lugar para me esconder. Aquela coisa saltou em minha direção e no último momento eu desviei e aquilo passou direto por mim. Naquele desespero todo, eu escutei um trote rápido vindo da direção de onde eu havia vindo da festa. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, meu Deus, agora serão 2 feras que irão me estraçalhar. Mas rapidamente, eu percebi que era uma pessoa montada em seu cavalo. Na hora eu gritei por socorro e a pessoa ao se aproximar falou: "Meu Deus, é o lobisomem que está rondando por aqui." Nessa mesma hora, o homem do cavalo deu 5 tiros na direção da fera, que fugiu a toda velocidade e sumiu no mato. Para minha surpresa, o homem que deu os tiros na fera era o meu adversário dos rodeios. Aquele mesmo cara que aparentemente não gostava de mim. Foi ele que salvou a minha vida. Tudo durou poucos segundos e ele me mandou subir em seu cavalo e me levou até a minha casa, que já estava bem perto, cerca de uns 600 metros dali. Chegando lá, ele recarregou a sua arma. Eu o agradeci por ter me salvo e sugeri que ele ficasse em minha casa até o amanhecer. Mas ele não quis. Eu o agradeci novamente e ele me falou que não foi nada, que ele faria aquilo por qualquer uma outra pessoa. E em seguida, ele saiu em direção à sua chácara. Quando foi às 10 horas da manhã daquele domingo, o filho do fazendeiro apareceu em minha casa, dizendo que havia deixado a moça na fazenda dela na noite anterior, mas como estava muito bêbado, acabou dormindo dentro do carro assim que a moça entrou em sua casa, e falou que só acordou por volta das 8 horas da manhã, cheio de ressaca. Ele me pediu 1000 desculpas e eu acabei aceitando. Quando foi à tarde, a notícia que rolava era que o dono do bar havia sido atingido por vários disparos na estrada naquela noite. E segundo o pessoal, ele não soube explicar o motivo dos tiros. Depois que o dono do bar teve alta do hospital, ele sumiu no mundo
e nunca mais apareceu. Após esses eventos, o meu adversário das montarias e eu nos tornamos bons amigos. Com o tempo, ambos paramos com aquele esporte perigoso, mas a nossa amizade dura até os dias de hoje. Dias depois daqueles eventos, conversando com meu antigo rival, ele me confidenciou que na verdade nunca teve raiva de mim. É que ele não gostava de perder por ser muito competitivo, mas que nunca desejou o meu mal. Tanto que ele me salvou na primeira oportunidade que teve. Bom, realmente a vida tem dessas boas surpresas. Eu desejo a todos uma boa noite. Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, é conhecida por suas belezas naturais. É tida também como a capital do mergulho, por causa de suas águas cristalinas. Porém, recebi um e-mail de um seguidor com o nome Valdecir. Segundo ele, no final da década de 1960 e início da década de 1970, existia um homem que era tido como o lobisomem cabista. O seu nome era Chaco. Chaco, como era conhecido, era um pescador de aparência um tanto grotesca, que costumava gritar pela Praia Grande, vendendo seus peixes. E dizem que se fazia ouvir por toda a cidade do Arraial do Cabo, em uma época em que a cidade era praticamente uma colônia de pescadores. Filho de Martiniano, famoso por fazer as melhores esteiras da cidade, carregando-as nas costas, anunciava as mesmas como colchões de mola. Isso se tratava pela ótima qualidade confeccionada pelo mesmo. Acontece que Chaco vivia embriagado e herdara do pai um título para lá de estranho. Ele era tido como o lobisomem do Arraial do Cabo. Isso era dito por 100% da população cabista. A história corria pelos 4 cantos da cidade e era alimentada por fatos impressionantes. Em algumas oportunidades, Chaco desaparecia misteriosamente e em seu lugar aparecia um imenso cachorro preto. E isso acontecia tarde da noite, e quando Chaco reaparecia, vinha com o rosto sujo de tripas de peixe, algo que era muito estranho e deixava os pescadores locais junto aos moradores muito assustados. Porém, tinha até relatos de pescadores que juravam de pé junto que o Chaco era assim, usado por entidades malignas, que o faziam se transformar naquela criatura horrenda. Na verdade, alguns pescadores, quando encontravam o Chaco por lugares desertos, os mesmos ficavam desesperados, pois naquela época não tinha iluminação pública na cidade de Arraial do Cabo. A luz que se tinha era por meio de lamparinas. Porém, sempre haviam os mais corajosos, que também tinham a curiosidade e o desejo de provar se realmente o Chaco era ou não um lobisomem, e fez com que o senhor Teixeira, conhecido pescador da cidade, tentasse descobrir a verdade sobre o Chaco. A primeira tentativa foi sem sucesso. Senhor Teixeira tinha visto a tal aparição do cachorro preto e tentou persegui-lo, porém o cachorro gigante sumiu em meio à escuridão da cidade. O senhor Teixeira procurou a mãe do Chaco e lhe relatou o ocorrido. Para o seu espanto, a mãe informou que o seu filho havia chegado em casa com restos de tecido entre os seus dentes e com as vestimentas rasgadas. O senhor Teixeira ficou um tanto impressionado com o relato da própria mãe do Chaco. Passaram-se alguns dias e mais relatos de pessoas falando sobre o tal lobisomem. Até mesmo alguns afirmavam que o mesmo gritava antes de se transformar em um cachorro preto e gigante. Chaco, ao descobrir que sua mãe havia conversado com o senhor Teixeira, o mesmo o convidou para pescar com ele à noite, na Praia Grande. Assustado e ao mesmo tempo curioso, o senhor Teixeira aceitou tal convite. No dia marcado para a pesca com o suposto lobisomem,
o senhor Teixeira compareceu antes do horário e, em seu lugar, ele colocou um boneco de pano no alto do Morro da Boa Vista. Ele se escondeu e começou a observar de longe a chegada do suposto lobisomem. Passaram-se alguns instantes. Chaco apareceu e então ele foi logo surpreendendo o senhor Teixeira, pois ele viu o boneco sendo estraçalhado por Chaco, que começou a uivar e gritar descontroladamente. O senhor Teixeira entrou em pânico e logo achou que seria o seu fim, caso Chaco ouvisse. Após este ocorrido, o senhor Teixeira conseguiu descer o Morro da Boa Vista desesperado, sem que o suposto lobisomem percebesse a sua presença. E no dia seguinte, a fama de que Chaco era realmente um lobisomem ganhou mais e mais notoriedade. E agora, até os incrédulos estavam acreditando. A fama que Arraial do Cabo tinha, um lobisomem, chegou até as outras cidades vizinhas. O Chaco foi assassinado de uma forma brutal por alguns homens que estavam na Praia Grande, o aguardando para colocar um ponto final na história do suposto lobisomem. Esse crime chocou toda a população e que até hoje em dia esta história vem sendo contada e ela passa de geração a geração.